E se você trabalha com ar-condicionado ou climatização, é bem provável que em algum dia seu telefone tocou, você estava lá em cima daquele andaime trabalhando e o cliente fez aquela bela pergunta: quanto fica para instalar um ar-condicionado de 30 mil, 60 mil BTUs? E aí você pede o endereço, falando a seguinte coisa: eu preciso fazer uma visita técnica para conseguir elaborar uma proposta. Mas o cliente manda aquela segunda pergunta: não tem como mandar o preço por telefone? E aí? Como é que se resolve isso? A maioria dos meus alunos, dos seguidores, fala: Prado, como é que eu resolvo essa situação? Bom, se você não me conhece, eu sou Eduardo Prado, eu tenho mais de 30 anos de experiência no segmento e hoje, até o final desse vídeo, eu vou te dar todas as dicas de tubarão, de um cara que tem mais de 30 anos de experiência, como resolver essa situação na hora que o cliente pede o preço por telefone. Então, roda a vinheta. Bom, é isso daí, gente. Isso é uma das coisas que complica uma empresa de mão de obra, né, que presta serviço de mão de obra, é preço por telefone. Agora, para a gente entender um pouco sobre isso, vamos fazer uma alteração. Imagina que nós vendemos suco de laranja, beleza? Esquece ar-condicionado. Então, nós vendemos 8 litros de suco de laranja todos os dias. Agora, como é que eu vou colocar preço, Prado, no suco de laranja que eu faço? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que ir lá colher a fruta. Então, eu tenho uma pessoa minha que vai lá colher. As outras pessoas limpam a fruta, espreme a fruta. Aí eu compro o gelo de alguém para poder transportar. Eu compro as garrafinhas. Tem o carro que eu uso para levar lá na minha barraquinha que eu uso no meio da rua para vender esse suco de laranja. Eu vendo 8 litros por dia. Ou eu vendo da minha casa. Como é que eu faço para colocar o preço nesses 8 litros de suco de laranja? Bom, é simples, eu calculo tudo isso que envolve a logística, o carro, quanto que eu quero ganhar, quanto que eu pago de imposto. A hora que eu somar tudo isso, o que que eu faço? Eu divido pelos 8 litros de suco que eu sei que eu vou vender todos os dias. Só tem um detalhe. Se eu já sei quanto que eu vou vender, que são os 8 litros, já calculei qual é o custo, o imposto e quanto eu quero ganhar pela venda daqueles 8 litros de suco de laranja. Show de bola. Se um cliente ligar e perguntar quanto custa aí 8 litros de suco de laranja, não fica fácil falar? Olha, 8 litros de suco de laranja, o negócio é o seguinte, eu já percebi que eu costumo gastar mais imposto e mais o meu lucro, dá uns R$ 800. Como são 8 litros de suco, custa R$ 100 o litro. Show de bola. Agora, se um cliente ligar para você e falar a seguinte coisa: quanto custa para você entregar? Opa, peraí, entregar o suco é aquele suco que eu já fiz as contas e aqui na minha casa ele custa R$ 800 os 8 litros? Sim. Para entregar aonde? Aí vamos dizer que o cara vira para você e fala: bom, você está em São Paulo e o cara que quer comprar o suco está no Rio de Janeiro. E aí? Quanto que vai custar? Percebe essa analogia que eu fiz? É só para você entender o seguinte: uma instalação de um ar-condicionado e uma manutenção, é lógico que a gente tem uma noção de quanto cobrar. Aliás, o mercado faz isso. Essa é uma das coisas que eu ensino. Aqui na descrição vai ter um link chamado Proposta Matadora, que é o treinamento que eu utilizo para ensinar as pessoas a montarem preço, a montar proposta, a calcular HH, BDI, despesa direta, despesas indiretas. Sabe por que as pessoas cobram? É porque alguém cobra de um jeito? Porque não sabe cobrar. Então, já aconteceu com você de algum amigo ligar para você e falar: tô aqui em tal lugar, quanto você cobra para fazer a instalação de um 12 mil? Porque ele está precisando cobrar de alguém, aí ele está ligando para você para saber quanto você cobra. Sabe para quê? Para ele cobrar lá também. Ou você já fez isso? Agora, Prado, qual a explicação? É simples. As pessoas não têm noção de como montar preço. Agora, vamos imaginar uma coisa? Imagina que eu ando num carro que faz 6 quilômetros por litro, beleza? E você anda num carro que faz 12 quilômetros por litro, ou seja, o dobro. Você concorda se a gente sair e rodar os mesmos 150 quilômetros para executar um trabalho, o meu custo vai ser um e o seu vai ser o outro? Eu vou te dar um outro exemplo. Imagina que você mora no interior
E aí no interior, qualquer lugar que você for, tem lugar para estacionar o carro na rua, o almoço custa aí uns R$ 25. Agora, se for aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, para você estacionar o carro é 25. Dependendo do lugar que você estiver, um almoço não sai por menos de R$ 70. Será que dá para a gente usar uma tabela fixa para uma pessoa que mora no interior e uma outra que está prestando serviço no centro de São Paulo? Outra coisa, lá no interior não tem trânsito. Eu rodo 10 quilômetros rapidinho. Aqui em São Paulo, dependendo do dia, você vai demorar 2 horas e meia, 3 horas no trânsito, consumindo combustível e gastando o seu tempo no meio do trânsito. Percebe que não pode ser de qualquer jeito. Por isso que quando um cliente liga, eu fiz um vídeo esses dias que deu mais de 1,5 milhão de visualizações. O vídeo era uma brincadeira, era eu atendendo o telefone, o cliente perguntando o preço para instalar 2 máquinas. Eu falei, olha, eu quero saber o endereço para fazer uma visita. O cliente falou, não, dá o preço por telefone mesmo. Eu falei, o preço por telefone fica 150. Aí a pessoa respondeu, 150? As 2 máquinas? Não, 150 por hora. Aí sabe o que a cliente falou? Mas como é que eu vou saber quanto vai ficar? Eu falei, também não sei. Quando eu terminar o serviço, eu calculo quantas horas eu gastei e é só fazer 150 vezes a quantidade de horas que eu utilizei. Aí a cliente falou a seguinte coisa, mas como é que eu vou contratar um serviço sem saber o preço final? Aí eu respondi a seguinte coisa, como é que eu vou dar um preço sem ver a instalação? Percebe? Então, gente, para quem quer ser tubarão no segmento da climatização, para quem quer ter uma empresa estruturada, não existe essa possibilidade de um orçamento por telefone. O que você consegue falar, lembra lá do suco? O que você consegue falar é o seguinte, os meus 8 litros de suco custam R$ 800. Agora, dependendo do lugar que eu tenho que entregar, aí tem o custo da entrega. E quem vai entregar? Custa quanto por hora? A pessoa que está dirigindo o carro. Percebe? Então imagina um mecânico e um auxiliar. Esses caras têm um custo por hora, beleza? O teu carro tem um custo por hora. Como é que eu chego nesse custo, Prado? É simples, é toda a despesa do carro, mais a desvalorização do carro, o que você gasta de PVA, seguro, manutenção. Você soma tudo isso e faz aí vezes 24 meses, que é em média o tempo que você vai ficar com o carro até ter que trocar. Então tem a desvalorização, tem o que você vai gastar dentro desses 2 anos com manutenção, com seguro e PVA. Percebe? Então tudo isso você divide pelos dias de trabalho e você vai chegar num custo por hora. É esse custo que você precisa encontrar. E depois que você encontrar esse cara, percebe que não tem mais como você falar, 18 mil, 18 mil costumo cobrar 400, 500. Gente, se eu pegar uma máquina de 18 mil BTUs, que a condensadora está a 7 metros de altura, que eu tenho que montar andaime, instalar a calha, vocês concordam que eu não vou, é bem provável que eu não vá conseguir terminar esse serviço em um dia. Tem máquinas de 18 mil que nós já demoramos 3 dias. A condensadora estava a quase 8 metros de altura. Tinha que instalar canaleta para tubulação, montar andaime, desmontar andaime, instalar suporte na altura. Aí para isso você tem que ter toda a parte de segurança do trabalho. Como é que eu vou cobrar uma instalação como essa, como um aparelho de 18 mil? E aí no outro dia eu vou montar o mesmo 18 mil com a condensadora no chão. Percebe? Pode ser que eu faça a instalação em meio-dia. Então, peraí, Prado. Se você falou que eu tenho que pegar todo o custo da minha equipe e dividir pelas horas que eu tenho de produção, então eu tenho um custo por hora. Se eu instalei uma máquina de 18 mil dentro de meio-dia, é lógico que a mesma capacidade, se eu demorar 3 dias para instalar, vai ser totalmente diferente. É por isso que quando eu vejo um aluno ou um seguidor falando que vai cobrar, porque é 18 mil? É 30 mil? Não existe isso, gente. Nós já instalamos máquinas que tinham um desnível absurdo e aí nós tínhamos que utilizar a máquina JLG, aquelas máquinas de transporte. Você imagina, o custo da locação daquilo é um absurdo. Então, o custo da locação ficou infinitamente mais caro do que tudo. Gente, tem máquina dessa JLG que você vai ter que desembolsar R$ 7.000 para fazer locação. R$ 7.000, uma locação de uma JLG para fazer transporte vertical. Percebe que já descaracterizou totalmente uma simples instalação. Então, como é que funciona? A única coisa que eu consigo colocar preço é na minha hora. Até no material, como é que eu coloco o preço no material? Eu consigo colocar por metro. Então já teve cliente que ligou e falou, olha, precisa ser por telefone, não tem problema algum. Qual que é a capacidade da máquina? A X, a gente vai lá
no catálogo técnico da máquina, descobre qual é a tubulação de cobre, o isolamento térmico, qual é o cabo PP, e aí a gente sabe um custo por metro. Fala, cidadão, é a seguinte coisa, o metro da instalação custa X e a nossa hora custa Y. Quando eu chegar aí, é só eu fazer o material custa, sei lá, R$ 200 o metro. Se foi 10 metros, são R$ 2.000. E a sua hora? R$ 150 a hora. Se foi 10 horas, é R$ 1.500. Ou seja, a instalação custou R$ 3.500. É a única forma de passar preço por telefone. Então tome cuidado com isso. Isso pode quebrar a sua empresa ou você pode ficar constantemente contando moedinha e sem descobrir o motivo. O motivo é porque o que você cobra não cobre os seus custos, ou seja, o molho está mais caro que o peixe. Prado, eu não sei fazer nada disso. Se você não sabe, clica no link dessa descrição. Eu tenho um treinamento chamado Proposta Matadora. Nesse treinamento eu te ensino como montar uma proposta do começo ao fim. Tem uma planilha lá com 23 perguntas a serem respondidas antes de você sentar para elaborar uma proposta. Então fica ligado nisso. Isso pode fazer a diferença aí no seu negócio. Você precisa conhecer os custos por hora da sua empresa, que é a melhor forma de você elaborar uma proposta. Então fique ligado aí. Foi bom para você? Compartilhe esse vídeo com alguém. Deixa o seu like aí porque me ajuda demais. E nos vemos nos próximos vídeos.